Porque na Bíblia nós temos alguns livros chamados livros poéticos. Hoje, dia 20 de outubro, é dia de várias categorias, mas em especial eu destaquei dia do poeta. E a Bíblia fala de poetas, sendo hoje dia do poeta, também dia do maquinista, do arquivista, do controlador de tráfego aéreo. Quem já viajou numa aeronave, num avião, sabe como é importante também esse trabalho de controlador do tráfego aéreo. Às vezes a gente nem sabe quem está lá na torre, mas é de fundamental importância, especialmente quando a gente está numa aeronave que vai decolar ou aterrissar em São Paulo, Brasília, esses aeroportos que tem um tráfego intenso e não pode haver nenhum erro ali, não é? Também Dia Mundial da Osteoporose e Dia Mundial da Estatística, né, Cidinha? Cidinha tinha um professor lá no seminário que ela nunca vai esquecer, por causa dessa disciplina chamada estatística. Então, em Atos capítulo 17, nós lemos que Paulo estava pregando lá em Atenas, e ele fez menção sobre os poetas gregos. Nós lemos na Bíblia, por exemplo, sobre Débora, quando estava junto com Baraque, e lá na versão King James diz que eles cantaram as palavras desta poesia, e então começa o cântico. Então os cânticos são verdadeiras poesias, nós temos centenas, milhares na Bíblia, nós temos em Êxodo, no livro de 1 Reis, muitas também, como em Crônicas, no livro de Salmos, né? nem se fala, porque nós só temos ali poesias, cânticos, encontramos assim várias passagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Mas de modo particular, vários livros no Velho Testamento são chamados livros poéticos. O Dia do Poeta é um dia que é reconhecido como para incentivar a leitura, para incentivar a escrita e também a publicação. Algumas pessoas têm desejo de publicar e outras conseguem fazer isso, né? Deixar uma publicação antes de morrer. Eu ainda penso em escrever um livro, não sei se vou escrevê-lo antes de morrer. Mas é muito importante a poesia, a leitura, a escrita. Isso ajuda a nossa criatividade, a nossa imaginação. As crianças aprendem muito lendo livros que estimulam a imaginação, a sensibilidade. Isso ajuda muito a desenvolver esse desenvolvimento chamado intelectual. Há muitos séculos, desde a antiguidade, as pessoas riem, as pessoas choram, as pessoas se emocionam através desta arte que é a poesia. Antigamente, a poesia era cantada acompanhada de lira, acompanhada de algum instrumento. Nosso Brasil, alguns poetas famosos, como Machado de Assis, e Machado de Assis falou a respeito do livro que é a Bíblia Sagrada. Ele disse: o livro dos livros, livro por excelência. Então aqui nós temos poesia, e este livro bendito, as Sagradas Escrituras, é o livro por excelência, o livro dos livros. O bispo de Hipona, um dos mais célebres padres da Igreja Latina, viveu entre 354 e o ano 430 da era cristã. Ele falou que uma espécie de impiedade não ler aquilo que por nós e para nós escreveu a mão do próprio Deus. Eu gosto de repetir isso, que ninguém incorra nesta falha tendo ao seu alcance a leitura da Bíblia. Então, a Bíblia foi na vida de algumas pessoas importantes e famosas, como Dom Pedro II, muito importante. Dom Pedro II foi o segundo imperador do Brasil. Ele disse a respeito da Bíblia: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, mais a amo. Há algumas pessoas que não gostam da Bíblia, eu não os entendo, mas eu a amo e gosto dela cada vez mais. Que testemunho bonito! Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós a amamos. Coelho Neto, outro romancista brasileiro, viveu entre 1864 e morreu em 1934. Ele disse sobre a Bíblia: homem de fé, o livro da minha alma que eu tenho é a Bíblia. Não o encerro na biblioteca, entre os de estudo,
conservo sempre a minha cabeceira à mão. É dele que tiro a água para minha sede de verdade, é dele que tiro o pão para minha fome de consolo, é dele que tiro a luz nas trevas das minhas dúvidas. Que coisa preciosa. E Rui Barbosa, nosso famoso Rui Barbosa, baiano, poeta, advogado brilhante que foi, escreveu: felizmente a fé em Deus se me vai acendendo à leitura do Evangelho. Então, precisamos ler os livros da Bíblia. E hoje faço menção dos livros poéticos da Bíblia, talvez os livros mais lidos na Bíblia, um deles, pelo menos, ou dois deles, são livros poéticos. Muita gente gosta de deixar a Bíblia aberta nesse livro poético conhecido como Salmos. E o outro livro muito conhecido também é o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, portanto, faz parte do grupo chamado Livros Poéticos da Bíblia. É uma coleção de ditados morais e filosóficos que falam sobre a variedade de assuntos em forma poética. O livro de Provérbios traz um ensinamento e procura dar a nós a Bíblia de tal forma que nós aprendemos o que é sabedoria, a não desprezar o bom senso e a prudência. O livro de Provérbios nos transmite o valor da inteligência, o valor da sabedoria, o valor de uma boa instrução. Fala aos pais, fala aos filhos de uma forma muito prática. Toda a força da língua hebraica é usada com autoridade no livro de Provérbios. Muitas vezes nós não temos em português essa força da língua hebraica. Precisamos usar uma paráfrase, a Bíblia Viva, ou alguma outra tradução que estende a tradução, não literalmente, mas para trazer o sentido da força da língua hebraica. No hebraico tem muito mais sentido esses provérbios. Então, quando ler os provérbios, procure ter à mão também uma Bíblia que tenha paráfrase, como a Bíblia Viva, uma Bíblia na linguagem de hoje, para procurar tirar o máximo de sentido da língua original. Também traz para nós uma visão muito refinada, cuidadosa, criteriosa das coisas do caráter humano. E como muitas vezes esse livro é negligenciado, até por teólogos, mas é muito necessário para nós aprendermos a avaliar o que é a verdadeira vida humana, a verdadeira vida cristã. Vários homens escreveram esses provérbios, a maior parte Salomão, há também Ezequias, o Provérbios capítulo 25, Agur, Provérbios capítulo 30, e Lemuel, o Provérbios capítulo 31. E o Provérbios capítulo 31, que é o último Provérbios, só para lembrar, tem essa poesia muito linda, muito conhecida, que é muito repetida, talvez especialmente no Dia das Mães, que diz assim: mulher virtuosa quem achará? Provérbios 31, a partir do verso 10. O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes de romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos de sua casa e dar ordens às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário, planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria os seus negócios, produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer roupas da família.
coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir, tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Repetir verso 27. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Que lindo poema, dos mais lindos poemas aqui no livro de Provérbios, na linguagem da época, com todo o sentido da época, como a lâmpada que não se apaga, porque era usada uma lâmpada movida, acesa por óleo, e coisas do contexto da época. Que beleza é a formosura da mulher virtuosa. Temos também o livro de Eclesiastes, que é um livro poético, e a tradução da palavra que é o título em hebraico, Kohelet, Eclesiastes é só uma transliteração, uma tradução, porque foi feita uma tradução do hebraico para o grego. Mas traduzindo em português significa pregador. É a primeira palavra que dá início ao livro. E neste livro, Salomão, aqui uma confissão dele como um homem que pecou, a dar o lugar ao egoísmo, à sensualidade, e ele pagou a penalidade dos seus pecados com uma saturação, com um cansaço da vida, que sempre ele repete vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E também traz a sua experiência com a disciplina de uma educação divina, como ele aprendeu a lição que Deus quis lhe ensinar, concluindo o livro dizendo que o segredo de uma vida verdadeira é que o homem deve consagrar o vigor de sua juventude a Deus. E é um recado mais aos jovens que têm uma vida toda pela frente, para não se perderem numa vida de ilusão e de vaidades. Então, todos os esforços do homem para encontrar a felicidade precisam ser buscados em Deus, porque senão tudo será inútil. Talvez uma parte mais importante desse livro, mais conhecida, é o capítulo 3, onde fala tempo de nascer e época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Esse capítulo 3 fala sobre o tempo de chorar, tempo de rir e assim por diante, falando como nós precisamos compreender que Deus colocou dentro de nós a eternidade. E todo esse tempo nesse mundo passageiro não é nada quando nós comparamos com a eternidade. Versículo 11 diz, Deus colocou no coração do homem o desejo pela profundidade. Então há outros livros, e deixa eu falar isso um pouco mais, porque Salmos tem uma coisa muito importante aqui para comentar no próxima semana, se Deus permitir, e também o livro de Cânticos e o livro de Jó.